Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira edição do programa Vista Cultural no canal Living Room. Para a primeira edição temos como convidado o Sr. Elton Mukumbi, ele que vai nos falar do tema Identidade Cultural. Desde já vou convidar a todos vocês para que subscrevam-se no canal Living Room e também deixem o vosso like para que possamos crescer. Agora, indo para o tema Identidade Cultural. Elton, seja bem-vindo. Olá Samira, muito obrigado. É uma honra estar aqui naquela que é a primeira edição do seu programa. Uau! Nós aqui agradecemos por ter aceito o nosso convite de poder estar aqui conosco para nos falar de um tema bastante importante para a nossa sociedade, como também este tema traz diversas opiniões de diversas pessoas. Eu queria ouvir de ti, o que entendes de cultura? Bem, para ser sincero, o termo cultura é um termo muito amplo, né? Porque ele nos traz aqueles que são os hábitos, na verdade, hábitos, costumes, língua, é uma conjuntura de coisas que identifica um determinado grupo. Uau, que bom. Indo para o tema central, que é a identidade cultural. O que tu entendes de identidade cultural? Bem, vai parecer redundante, mas é absolutamente a mesma coisa. Na verdade, a identidade cultural são exatamente esses traços, né? Esses traços que servem para identificar a cultura. Oh, certo. Podes nos dar aqui alguns exemplos de cultura tipo moçambicana? Eu vou trazer-te aqui aquilo que é o fator identidade cultural. Temos visto, por exemplo, na Zona Norte, a prática de uso do muciro. É uma prática que identifica muito a região norte-centro. Na verdade, no extremo do centro, quando entramos lá, no extremo e na Zona Norte, encontramos ali o muciro, que é muitas vezes aplicado por nossas irmãs e tal, que é para segmentar a pele e tal, dar aquela vivacidade. Como outros hábitos, a dança tufo, o uso de capulanas. Vais notar que quando os estrangeiros chegam cá, procuram sempre vestes que identifiquem a África. Certo. Então isto sim, estaríamos a falar um pouquinho do que seria exatamente a identidade cultural. Ok. Achas que em Moçambique ainda é possível notar esta cultura ou esta identidade cultural? Visto que disseste aqui sobre cultura de Moçambique, falaste de alguns aspectos como dança, uso do muciro na zona centro e norte. Então, eu queria saber de ti, sendo um moçambicano, ainda é possível verificar esta cultura dentro de nós como moçambicanos? Será que ainda temos aquela identidade nossa do uso da capulana, entre diversos outros aspectos? Bem, eu acho que sim, porém temos algumas lacunas, né? É que se procurarmos enxergar cultura na cidade será um pouquinho difícil. Certo. Porque estamos acostumados, bebemos muito da cultura estrangeira, bebemos muito, principalmente graças às televisões, consumimos muito conteúdo brasileiro, cá em Moçambique em particular, nós sabemos muito bem como é que isso funciona. Certo. As vestas, nós importamos muito deles e desvalorizamos muito o que é nosso. Contudo, é possível também vermos, por exemplo, em festas de lobolo, o tecido tradicional lá é a capulana. Certamente. É possível ver que, na verdade, nós não esquecemos, só não usamos cotidianamente aquelas que são os nossos hábitos e culturas. É possível também ver na nossa forma de falar, usamos muito aqui na região sul, o xixangano, xangana, usamos muito a língua local. Isso também são traços culturais. Certo. Falando em língua local, tenho notado hoje em dia que há uma certa discriminação no uso da língua local, que é o xangana. Por que esta desvalorização daquilo que é a nossa cultura, a língua xangana? Bem, dizer que agora há uma certa desvalorização, concordo contigo, mas tudo parte lá do passado. Vivemos em tempos em que, no tempo de guerra, na luta pela independência, quando falavam xangana, as pessoas chamavam de língua de cão. Certo. Então os pais desvalorizavam. Acho que todo mundo já ouviu falar cá que xangana é uma língua do cão e
muitas vezes fomos desmoralizados ou desincentivados a usar a mesma. Mas temos visto que as pessoas têm optado pela produção. Indo para o aspecto de Xangana, estiveste aqui a abordar um pouco do Xangana, que os nossos antepassados, eles falavam que era uma língua de cão, mas vindo para a situação atual, temos visto uma certa valorização daquilo que é o conceito de agricultura, tendo em conta que quem pratica esses atos são os jovens, é a comunidade rural. Essa comunidade aqui no Sul é falante de língua xangana e as ONGs optam em produzir nesses sítios. Então, tem-se visto a parte do xangana como a valorização da nossa cultura. Queria ouvir de ti, o que é que tu pensas sobre... Antes desvalorizava-se, mas agora volta-se a criar-se aquele estímulo para a juventude aprender, para que possa emigrar para as comunidades e trazer lá a evolução. O que é que tu achas desse cenário? Bem, é interessante tocar nesse aspecto, porque muitas vezes desvalorizaram, não foram os nossos antepassados, são mesmo nossos pais, são pessoas tão próximas que nos desincentivavam a falar. Mas agora estão a perceber a necessidade de fazermos uso das línguas locais. É uma iniciativa, por exemplo, que foi desenvolvida pela UEM, que tem lá já cursos de línguas locais, que é um incentivo para jovens, principalmente jovens, a aprenderem a dominarem a cultura local. Infelizmente, a África em si é um submundo ou um mundo. Eu gosto mais de falar de mundo, submundo, parece algo mais diabólico ou menosprezante. A África, apesar de fazer parte do terceiro mundo, é um continente que ainda tem muito a ser explorado. Certo. Então, uma das melhores formas de explorar é conseguirmos dominar as línguas locais, irmos falar lá com nossos avós e tal. Sobre o projeto que falou agora, que está a existir uma massificação, um incentivo para o uso das línguas locais, sim. É algo interessante, porque eles estão a tentar resgatar a cultura africana, estão a tentar voltar a pôr os pontos nos is. Mas há um porém, neste resgatar, vê-se uma certa dificuldade por parte da camada juvenil em aprender esta própria língua local. Eu falo da juventude daqui do Sul. Isto é notório. O que é que deve-se fazer para que isto seja mais aderido, as pessoas possam ir atrás? Porque agora, quando se fala de aprender uma língua, só se fala de inglês e não outra. Bem, então está tudo ligado a dois cenários. Língua comercial, linguagem comercial. A juventude hoje está mais à procura de recursos financeiros. E o Xangana, como simplesmente é dito, certo, ele não transmite, não é capaz de sustentar aquela ambição juvenil. Por exemplo, vou na escola, no Instituto de Línguas, eu vi lá chineses, né, aprenderem Xangana. É uma coisa bonita. Muito. Mas eles têm um objetivo comercial com isso. Claro. Eles querem chegar aqui e conseguir falar com a Samira de tu para tu em língua local. Não, eles na verdade procuram mais as pessoas das comunidades, uma vez que lá tem muitos recursos, falo de terra, falo de diversas coisas que eles não sabem usar. Então, para poderem ter, é um ponto de vista que eu aqui estou a deixar, é o que eu penso, né? Então, eles pensam em explorar mais essa parte da comunidade e não essa parte da juventude urbana. Indo mesmo ao tema que é a identidade cultural, falou de diversos aspectos como o uso do muciro, a dança, diversas outras coisas que esteve aqui a falar. Eu queria saber de ti se a capulana não significa algo como identidade cultural. Não poderíamos estar a falar de identidade como um elemento fundamental, sendo moçambicano, do ponto de vista moçambicano, né? Bem, uma coisa interessante é que o termo capulana é nosso. Claro. Mas se nós espreitarmos, a Angola também tem um tecido similar à capulana. Certo. É que nós acabamos vendo que o que nós chamamos de nosso, né, acaba sendo englobalizando toda a África.
Nem, a capulana em si é um tecido que identifica a África. Se tu estás de capulana, por exemplo, nos Estados Unidos, não há dúvida que vai se falar que tu estás a vestir ao estilo africano e não moçambicano. É um tecido que identifica. Os desenhos que estão lá, isso já varia de comunidade a comunidade, de tribo para tribo, é mais ou menos isso. E também queria saber, será que nós, como moçambicanos, estamos a perder aquilo que é a nossa cultura, os nossos hábitos? Bem, infelizmente estamos. O que se deve a esse fato? Bem, eu volto aqui a tirar pedra à mídia. A mídia? Exatamente, vou cá explicar. Nós no YouTube, por exemplo, no canal Divino Room, está mesmo no YouTube e outras plataformas digitais. Certo. Normalmente, quando nós entramos nesses canais ou plataforma, procuramos mais conteúdo. Nós consumimos muito conteúdo brasileiro e até português. Português até nem tanto, mas brasileiro é massivo. Sim. E dificilmente consumimos conteúdo local. Mas esse fato deve-se ao quê? O que é que tu achas que está a falhar? Já estaria a atacar um pouquinho mais do nosso senso, porque infelizmente em Moçambique nota-se que há muito pouco apoio aos artistas locais. Apesar de algumas iniciativas governamentais do Secretariado de Estado para a Juventude e Emprego tendo destacado alguns pontos, temos aí grandes artistas já fazendo publicidade, Nuno Abdul, Hernanda Silva e alguns outros artistas que acabam se envolvendo, o Alce, Coelhinho, tem muitos artistas que acabaram sendo acolhidos pela Secretaria de Estado porque viu a necessidade de dinamizar aquela que é a iniciativa juvenil no âmbito dos influencers a nível do nosso país, capazes de influenciar massas, mover, mudar ideias, conceitos. Certo. Mas eu queria saber o que deve estar a falhar para a perda da identidade no seio moçambicano? É o que estamos a consumir. Achas que com a entrada, se a globalização chegou-nos para trazer o desenvolvimento, com a entrada da mídia, é mais para nós mantermos-nos informados e também estarmos atualizados do que acontece no mundo e não para nos desgraçar, entre aspas? Bem, eu sempre digo, existem prós e contras. Certo. Então, a globalização em si, ou o modernismo, tem consequências, principalmente para a África, tem consequências duras. É verdade. Então, parece bonito no início. Certo. Mas estamos a perder quem somos. Estamos a aceitar um modernismo excessivo. Eu acredito que o nível de modernismo que estamos a tentar implementar acaba ofendendo ou até acaba desvalorizando, nos fazendo desvalorizar o que é nosso. Para ser prático nas metodologias de produção. Sim. Nós estamos a implementar métodos mais modernos. Em vez de aperfeiçoarmos os métodos que nossos avós usavam, nossos bisavós usavam, que também geravam frutos ou produtos de maior qualidade e eram métodos mais naturais, estamos a adotar químicos, estamos a adotar produção massiva sem ter em conta a terra, ou até forçamos a terra a produzir muito e forçamos a ela a se alimentar demais e deixamos de lado aqueles fatores tradicionais, aquele como dizem, aquele muchucho de África. Mas agora, como jovem, o que tu fazes para reverter este cenário? Bem, como jovem... Como jovem, eu tenho muitas iniciativas e projetos que eu faço parte e eu fiz parte. Uau! Para ser claro, temos o projeto Sinzila, é um projeto que eu fiz parte. Esse projeto consistia em? É um grupo de jovens, certo, que tem como principal objetivo a divulgação da cultura, o apoio a artistas. É uma coisa linda, porque eles fazem um intercâmbio nacional e internacional. Buscam artistas de fora para um debate aberto, tiveram lá mingas. É um grupo do WhatsApp.
Inicialmente está no WhatsApp, promove feiras de venda de livros, exposições, etc, etc. Ai, que bom. Não só, tem muitos outros grupos, Poesia para Todos, tem Gritos de África, existem tantos grupos culturais em Moçambique, e o que nós conseguimos perceber é que em Moçambique existe uma grande dificuldade para o consumo de produtos internos. É verdade, mas isso deve-se a influências. Eu volto de novo a tirar a pedra, a mídia. A mídia. Mas vocês também poderiam fazer o seguinte, o uso das redes sociais para poderem dar impacto, porque temos visto que hoje em dia o que está a valer é a questão da mídia. As pessoas consomem muito mídia, então por que vocês não fazem diferente para poderem conquistar as massas? Bem, é o que estamos cá a fazer. Tudo bem. Indo mesmo ao nosso tema, eu tenho uma questão que é relativamente ao papel da cultura na construção do indivíduo. O que é que tu pensas sobre isso? É um fator interessantíssimo. Por quê? Porque tem um ditado que diz: o pepino endireita-se enquanto pequeno. Certo. Então, o papel da cultura para a solidificação do perfil humano, do perfil do indivíduo, é extremamente importante. Temos aqui... ninguém vai nascer a amar a tradição. Aquela coisa que estávamos a conversar sobre Xangana, que nos desincentivavam a falar, e hoje muitas vezes são as mesmas pessoas que meio que nos obrigam a falar no Xangana, sim, a procurar para podermos comunicar, sim, com nossos mais velhos, nossos avós, bisavós e tal. São fatores certamente que acabam, de certa forma, tendo aí a real implicância. Já não posso receber o conselho do meu bisavó porque não sei falar o Xangana. Já não posso receber o conselho da minha avó porque não sei falar o Xangana. E sem esquecer que foi o meu próprio pai que me dizia que não podes aprender o Xangana, a língua de cão, língua de marginal, etc, etc. Certo. Qual é o conselho que deixas à juventude sobre a cultura? O que eles devem fazer de hoje em diante? Bem, para a cultura, para os jovens, sim, que somos nós, meu conselho é que participem em atividades culturais. Existem saraus, existem rodas, fogueiras e muitas outras coisas que tem em vista dinamizar a cultura africana, a cultura moçambicana. Certo. Existem movimentos, a Fundação Fernando Leite Couto é uma fundação que eu, particularmente nas associações que eu estou vinculado, temos trabalhado com eles, entre outras coisas. Eu também lidero uma associação estudantil, e dentro dela eu procuro também trazer um pouquinho do cenário africano, incentivando, promovendo concursos sobre literatura africana, histórias africanas, oratura. São muitas atividades que ainda temos possibilidade de desenvolver, mas que acabamos nos deixando levar pelo sedentarismo, pelo hábito, pelo confortismo. É verdade. E muitas oportunidades se vão passando. Certo. Já estamos mesmo no fim do nosso programa. Gostava de que deixasses últimas considerações em prol do que estávamos aqui a abordar sobre a cultura, identidade cultural, se estamos a perder, já perdemos, como é que vamos fazer de hoje em diante, quais são os conselhos que deixas a todos lá em casa que nos assistem, como é que podem recuperar, ou como é que nós podemos ativar a nossa cultura, mantermos o nosso Moçambique com uma identidade própria e não uma identidade apagada, posso assim dizer. Bem, um conselho para todos que eu posso deixar ficar é que explorem mais, pesquisem mais. Moçambique ainda tem muito para dar, tem muitas iniciativas como essa. Primeiro, parabenizar o canal e o programa, porque conseguem fazer a diferença. É com movimentos assim que conseguimos realçar ou resgatar aquela que é a cultura africana, a cultura, tradições, hábitos nossos, e vamos também valorizar, vamos mesmo valorizar o que é nosso. A palavra-chave é essa: se nós conseguimos nos valorizar, vamos conseguir chegar ao mais alto nível. Vamos aprender a nos valorizar, vamos aprender a consumir o que é nosso.
Muito obrigada, Elton, pela aceitação do convite, fazer parte do nosso primeiro programa, da nossa primeira edição do programa Vista Cultural. Família, muito obrigada por assistirem até o final. Subscrevam-se no canal. Cliquem no sininho para estarem a par de todas as novidades. Este programa passará uma vez a semana em todas as nossas redes sociais: Instagram, Living Room, Facebook, Living Room, YouTube, Living Room. Tchau!